Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa jornada que está incrível, que é para transformar fortemente você de dentro para fora, para que você tenha consciência que o caos está garantido, porém o que você tem que saber é como lidar com ele. Esta é a proposta desse guia, dessa orientação, desse GPS para dentro de você, para que você mantenha-se em paz, mesmo que você esteja diante do maior caos da tua vida. E a paz é um estado de pessoas plenas, de pessoas sábias, de pessoas que já entenderam como lidar com as situações. E aqui a gente está seguindo o nosso planejamento de leitura e aprofundar no estudo. Para quê? Para que você possa se tornar, em primeiro lugar, um melhor ser humano. Em segundo lugar, um profissional. E em terceiro lugar, uma pessoa que é gostosa de se relacionar. Isso é muito bom porque vai trazer ganhos para você na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Hoje a gente vai fazer a leitura da Lei 22. Cultive a generosidade. E essa daqui é uma lei extremamente poderosa em qualquer ecossistema que você estiver envolvido. Você vai ver o que vai acontecer com você se você entender e aplicar essa lei no teu dia a dia. Cultive a generosidade. Eu vou começar a leitura então agora e terminando a leitura a gente aprofunda no nosso estudo. A força de uma corrente do bem. A generosidade é a semente que transforma o individualismo em uma floresta de prosperidade coletiva. Por que essa lei existe? Em um mundo cada vez mais acelerado e competitivo, a generosidade emerge como um antídoto poderoso para o isolamento, a escassez emocional e a desconfiança. Ser generoso vai além de doar algo material, é uma forma de criar conexões profundas, fortalecer comunidades e encontrar um propósito maior. Quando praticamos a generosidade, algo mágico acontece dentro de nós. O nosso cérebro responde liberando neurotransmissores que aumentam a sensação de bem-estar. Estudos demonstram que atos de bondade e altruísmo elevam os níveis de dopamina, o hormônio da felicidade, ocitocina, o hormônio da conexão e do amor, e serotonina, o hormônio regulador do humor e calma. Além disso, há uma redução de níveis do cortisol, que é o hormônio do estresse. Um estudo pela Universidade de Harvard e a Universidade de British Columbia revelou que pessoas que gastam dinheiro com os outros relatam maior satisfação com suas vidas do que aquelas que gastam apenas consigo mesmo. A generosidade ativa o sistema de recompensa cerebral, trazendo benefícios tanto para quem dá quanto para quem recebe. A pesquisa de Dan Nark e Norton, realizada com voluntários de programas sociais, e o estudo de Schultz mostram que ajudar pessoas em situações vulneráveis não apenas melhora o humor imediato, mas também cria um ciclo de positividade, onde os envolvidos relatam sentir mais gratidão e propósito em suas vidas. Isso pode ser exemplificado por atos simples, como doar tempo para ensinar uma habilidade, que não apenas ajuda o receptor, mas fortalece o senso de autoeficácia e pertencimento do voluntário. Além disso, a generosidade não é apenas sobre dar, mas também sobre receber. Quando ajudamos alguém, permitimos que eles se sintam mais conectados e valiosos, criando uma corrente contínua de transformação que vai além do momento presente. Exemplos reais e inspiradores. Mohamed Bezek, pai das crianças sem esperança. Bezek, um imigrante líbio que vive em Los Angeles, dedica sua vida a cuidar de crianças terminais abandonadas. Ele não apenas as acolhe em casa, mas também oferece amor e dignidade em seus últimos dias de vida. A sua história é relatada em documentários e artigos emocionantes, mostrando o quanto que a generosidade pode ser um ato revolucionário de humanidade. Scott Harrison, a caridade da água. Após abandonar as vidas de excesso, Scott fundou a Charity Water, uma organização sem fins lucrativos que leva água potável a comunidades carentes em todo o mundo. Sua trajetória de transformação pessoal e impacto global é contada no livro
Sede, a história de redenção, compaixão e missão, trazendo clareza e água clara para o mundo, água limpa para o mundo. Bon Jovi, tem o Soul Kitchen, que é a alma da cozinha. O músico Bon Jovi fundou restaurantes comunitários Soul Kitchen, onde as pessoas podem comer independente de sua capacidade de pagar. Aqueles que não podem pagar têm a opção de contribuir com o trabalho voluntário. Essa iniciativa inspira um senso de dignidade e comunidade, além de alimentar corpos e almas. Como aplicar essa lei no dia a dia? Pratique atos de generosidade diário. Comece pequeno. Ofereça um elogio sincero. Ceda o lugar na fila para alguém ou compartilhe um conhecimento útil. Doe tempo. Voluntarie-se em causas locais, participe de projetos sociais ou simplesmente ajude um vizinho com algo que ele precisa. Crie oportunidades para outros prosperarem. Ajude alguém a conseguir um emprego, apesar de uma habilidade ou alcançar uma meta pessoal. Ofereça o que você tem de melhor. Nem sempre o que é mais valioso é material. Às vezes sua experiência, conselhos ou atenção genuína tem um impacto muito maior. Compartilhe sucessos e fracassos. Mostre vulnerabilidade e ajude os outros a aprenderem com as suas jornadas. Exercício prático para você colocar essa lei no teu dia a dia. Crie um diário de generosidade. Todos os dias registre um ato de generosidade que realizou. Observe e anote as reações das pessoas e como isso impactou o dia dela. Reflita semanalmente sobre como essa prática está mudando suas percepções de abundância e conexão. Corrente para o bem. Faça um ato generoso sem pedir nada em troca e peça à pessoa que apenas repasse o gesto a outra pessoa. Acompanhe como essa corrente cresce e observe os impactos positivos gerados. Quais são os benefícios claros que você vai viver? Bem-estar elevado. Estudos mostram que atos de generosidade aumentam os níveis de serotonina e reduzem o estresse. Fortalecimento de vínculos. Você constrói conexões mais profundas e significativas. Propósito expandido. Ao ajudar os outros, a sua vida ganha muito mais significado. Impacto comunitário. Pequenos atos de bondade podem desencadear em grandes transformações coletivas. Mensagem final dessa lei. A generosidade é uma força multiplicadora. Cada gesto seu tem o potencial de criar ondas que vão muito além do nosso alcance. É uma energia transformadora que conecta pessoas, inspira mudanças e deixa um legado que transcende gerações. Ao cultivar a generosidade, você não apenas melhora a vida dos outros, mas também transforma a si mesmo. Comece agora. Seja a faísca que acende uma corrente para o bem. E aqui a gente fecha a leitura dessa lei extremamente poderosa e eu já vivo ela com muita frequência e eu vou falar para vocês coisas que eu já tive de ganhos e coisas que trouxe benefícios na vida de outras pessoas. Eu falo para vocês, é muito, mas muito poderoso quando você entende essa lei da generosidade e Jesus Cristo já deu a dica como essa lei é poderosa. Ele era extremamente generoso. E a generosidade é aquilo que é uma conversa de uma sincronicidade para você entender uma coisa. Quanto mais você dá, mais espaço você abre para receber. Presta atenção, não é só sobre você ser uma pessoa que é prestativa. Prestatividade em excesso, ela é uma carência, porque você tem a necessidade de aprovação. Não é sobre isso. Generosidade é algo muito maior do que isso. Você tem a convicção de que você tem recursos de sobra porque você se conecta diretamente com a fonte, que ela é inesgotável de recurso, ou seja, na Bíblia fala que Deus é o pai do ouro e da prata, ele tem tudo, então não se preocupe, as flores têm roupa, os pássaros têm comida, imagina você que é a imagem e semelhança dele. Para de vibrar na mente da escassez. Porque quem tem essa generosidade, eu estou falando, não é só sobre coisas materiais, a generosidade da tua atenção, da tua fala, do teu contato, isso é extremamente poderoso. Eu vivo isso.
E eu falo para vocês, dá para sentir de longe pessoas que irradiam isso. A gente transforma o ambiente. Meu filho mesmo, que tem uns 20 anos, está fazendo faculdade de psicologia, ele falou, pai, caramba, você entra nos lugares e você consegue transformar as pessoas. Não sou eu que transformo. É apenas essa minha generosidade genuína de fazer com que o outro se sinta bem. E sem pretensão de ser aceito, de ser... Pode ser que o cara tá de ovo virado e não queira receber ali aquela atenção, tudo bem, mas eu vou falar para você, 98% de todo mundo que eu tenho contato, ela sai melhor do que quando chegou diante de mim. Quando você pegar e fazer isso com você, com as outras pessoas, independente de interesse, faça isso com o teu chefe. Porque às vezes você acha que só porque ele está no cargo de liderança ele não tem desafio? Pelo contrário, ele tem tanto desafio quanto você, ele tem família como você, ele tem outras coisas como você. E o inverso também, você que é líder, você não sabe o que o teu liderado está passando, de repente não tem nada a ver com o emprego, tem a ver com a casa. E quando você tem essa sensibilidade, essa generosidade, a gente doa uma atenção, a gente doa uma forma de você ouvir e você trazer pequenas gotas de esperança para aquelas pessoas, muda todo o cenário. Isso é uma benção, é uma satisfação, é muito gostoso. Experimente. E esse lance que a gente falou da corrente para o bem é algo encantador. Eu já faço isso há muitos anos, antes mesmo de registrar isso. Por exemplo, eu passo no pedágio, mesmo quando eu tenho sem parar, mas eu vou lá na cabine e falo, ó, tá pagando o meu e o de trás. Daí a pessoa se conhece de trás, eu falei, não conheço, mas fala para ele fazer o bem para outras pessoas, independente a quem. A pessoa do caixa mesmo, ela se sente impactada com aquela ação. E a outra pessoa nem sei o que está pensando, não me importa, mas eu tenho certeza que ao receber isso, ela vai se sentir uma abençoada, ela vai se sentir beneficiada. Se ela vai continuar ou não, o problema não é mais nosso. Então essa lei da generosidade, de você praticar essa generosidade, ela é uma vibração que modela o nosso destino, porque ela não reduz você, pelo contrário, ela te expande. E quanto mais generoso você tem, mais espaço você abre para receber. Isso é uma delícia. E você começa a entender que ser generoso é operar a partir desta abundância interna. A gente tem todos os recursos necessários. Isso é uma delícia. E você começa a entender que a generosidade é uma lei até espiritual. A lei do retorno amplificado, porque você sabe que quando você expande, mais você recebe. A semeadura é livre. Por isso que eu semeio a generosidade, eu semeio a alegria, a felicidade, porque a semeadura é livre. As arvorezinhas, elas vão dar um momento à sua colheita. Então, quando você entende, por exemplo, o grande mestre chamado Jesus Cristo falou, dai e será vos dado. Olha que interessante, é uma lei da generosidade. O próprio budismo, ele fala sobre o mérito, né, da meritocracia. Tudo retorna multiplicado daquilo que você envia, seja ruim ou seja positivo. Você pega o conhecimento da Cabala também, o que você compartilha expande. Né? Então, o que você está compartilhando? É positivo? É saudável? É bom? Aí você está no caminho certo. Você está compartilhando toxicidade, medo, insegurança, ansiedade? Atenção, vai cair sobre você em dobro. Isso é fato. E até no Islã, né, eles falam que a caridade purifica a alma. É isso que a gente tem que estar entendendo. A generosidade nada mais é do que uma tecnologia espiritual. Porque você abre espaço para você receber, como eu já disse. A generosidade não é nenhum pingo de perda. Ela é a sintonização com essa grande inteligência divina. Porque você sabe que esse divino, ele é ilimitado, ele é infinito e tem tudo o que você precisa. E quando você começa a adotar a generosidade como uma verdadeira identidade tua, você vai perceber que o generoso ele não faz, ele apenas é essa generosidade. E não espera nada de retorno, não faz nada de marketing, de bondade, a parada toda, não doa para aliviar a culpa. Isso é sabotagem. Não usa atos para controlar os outros. De generosidade não exige reconhecimento, a gente é genuíno. Ela doa porque tem que dar, já entendeu? Doa porque a sua identidade ela é abundante. Eu sou filho do dono da prata do ouro. A generosidade revela quem você se tornou. Olha que interessante. E o maior efeito colateral que a gente pode ter da generosidade, sabe qual é? Coerência. O que é isso, Gustavo?
você começa somente a entrar numa frequência do que você pensa, você sente no que você faz. E aí a coerência, ou seja, o que faz sentido, aumenta a tua autoestima. Olha que efeito colateral é esse? Caramba, você, quem tem essa noção, você começa a ter uma autoestima, você começa a ter clareza, você começa a ter poder pessoal e uma harmonização, uma congruência, gerenciamento emocional muito maior do que qualquer outras pessoas. E naturalmente os seus relacionamentos vão melhorar. Oportunidades profissionais e pessoais começam a surgir, as pessoas lembram de você, porque você marcou a vida delas com a sua generosidade genuína. E você começa a ter uma progressão muito gostosa. Então escolha no teu dia uma ação que você vai fazer, seja para uma pessoa, sem manipulação. Seja genuíno. Faça um gesto visível, fala um bom dia, boa tarde, boa noite, paga uma conta. E eu vou contar para vocês uma coisa que eu vivi no mesmo dia que eu tinha feito isso. Não é coincidência, não dá para você acreditar em coincidência. Coincidência é algo muito pequenininho para quem já entendeu a grandiosidade. Nesse dia que eu contei para vocês que eu faço com frequência, eu tinha voltado de Campinas para São Paulo e eu paguei o pedágio. Nesse mesmo dia, eu voltando de manhã, aí eu fui para um restaurante perto da minha casa e eu encontrei um cara espanhol que eventualmente a gente conversava na banca de jornal. Olha que doideira. E um cara, gente boa, tal, ele morava sozinho aqui, a gente conversava eventualmente ali uns assuntos interessantes, tal, eu dava uma atenção para ele e saía sempre. Nesse dia que eu paguei o pedágio, olha que interessante, eu chego no restaurante e eu vejo ele sentado no restaurante e falo, oh, bom dia, e ele estava sentado lá no fundo, bom dia. Aí eu tô sentado comendo, ele veio até a minha mesa e falou, Gustavo, tudo de bom, hein? Tá invitado, hein? Tá invitado. Eu falei, eu não entendo espanhol, né? Eu falei, invitado. Eu falei, tá bom, obrigado. E nisso ele foi embora. A hora que eu pedi a conta pro garçom, ele falou, aquele senhor que falou com você, ele pagou tua conta. No mesmo dia que eu tinha pago o pedágio. Qual era a intenção desse cara? O que ele fez? Foi algo maravilhoso e uma confirmação. Eu não estou falando que isso vai acontecer com você, não crie ilusões. Mas você está entendendo essa dinâmica? Isso aconteceu, eu falei, caramba, que legal, cara. Quando ele estava falando invitado, tipo assim, acho que tava pago e eu não sabia. Né? E eu nem agradeci ele direito, porque para mim, ok, tal. Cara, olha que legal, como se fosse uma confirmação daquela decisão que eu tinha tomado. Isso é maravilhoso. Você vai ver que você vai começar a ter ganhos que você nem imaginava. Então, faça isso sem moderação. Óbvio, respeite as tuas limitações. Às vezes não é só sobre dinheiro, é o que eu falei para você, é sobre o teu tempo, sua atenção, teu carinho, a tua informação. Isso é generosidade. E repetir isso todo santo dia, você vai ver o bem que você vai viver. Vai observar como a tua vida vai mudar e começa a mudar mais rápido do que você imaginava. A luz que você espalha retorna em formas inesperadas, porque a vida ela só é um eco, a vida é um espelho, como você está dentro, faz tudo aqui fora ficar também, então você mudando dentro vai mudar fora, e essa lei de generosidade não é sobre os outros, é sobre você, é uma delícia, então faça isso, participe dessa corrente para o bem. A gente já tem tanta coisa ruim, por que é que a gente não pode assumir uma postura positiva diante desse cenário tão tóxico que o mundo está nos prendendo? A gente pode ser um ponto de esperança e a generosidade é que faz isso. Então você começa a criar um impacto invisível nas pessoas que você vive. Você inspira comportamentos positivos. Você se torna referência, as pessoas vão gostar mais de você, querem estar próximo de você, você atrai conexões espirituais genuínas, você torna uma pessoa mais leve, mais forte, e vai ser reconhecida no teu meio profissional, no teu meio pessoal. Poxa, ali aquela pessoa, posso contar com ela, vamos promover? Vamos fazer alguma coisa? E assim você começa a abandonar os sistemas de sabotagem e de vitimismo que você estava inserido e você passa a ser o protagonista, você passa a ser o ator principal do teu próprio filme. Então a generosidade é a energia em movimento que sempre volta muito maior do que saiu. Experimente sem moderação. Fez sentido para você essa informação? Então começa já a praticar generosidade. A generosidade aí no teu trabalho, principalmente, porque é onde você fica mais tempo. A generosidade é a hora que você estiver se deslocando entre tua casa e teu trabalho. E a generosidade em casa.
Seja genuíno e generoso com os que você ama também. Mas só com eles não tem ganho nenhum. Faça com pessoas desconhecidas. E aí a gente vai ter ganhos imensuráveis. Espero que essa lei tenha impactado você de uma forma genuína e com toda a generosidade que eu tenho. Eu imagino que você possa fazer o mesmo e muito melhor do que eu e do que qualquer outra pessoa que já pisou nessa terra. Só depende de você. Um beijo no coração, a gente se vê nas próximas leis e pratique sem moderação, exercite, escute mais de uma vez, reforce esse conceito. Para quê? Para que você seja esse conhecimento. Porque só saber não muda nada. Então seja o conhecimento que você vem adquirindo, tá bom? Beijo no coração, fui e até a próxima lei.